Olá, sou Gilberto Lima, administrador aqui do canal Ministérios, e estamos de volta com a nossa série Como Deixar de Falar da Vida Alheia. Eu acho que essa série não serve para você, não serve? Bom, eu acho que serve para todos nós, né? Infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo, parece que falar da vida alheia se tornou moda ou se tornou parte da vida de quase todos. Mas nós, durante essa série, deixaremos então aqui algumas dicas de como deixar de falar da vida alheia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Episódio de hoje: como deixar as palavras precipitadas. Jesus acabara de ministrar uma emocionante Santa Ceia e foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. O mestre confidenciou aos seus seguidores que no momento em que os ímpios ferissem o pastor, todas as ovelhas ficariam dispersas. Pedro, o mais falador do grupo, se adiantou e falou um monte de palavras precipitadas. Ele poderia ter ficado calado, naquele momento, mas olha o que ele diz, o que está registrado aí em Mateus capítulo 26 e o verso 33. Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 26, verso 33. Olha o que Pedro disse. Disse-lhe Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu acho que você conhece a história, né? Eu acho que você conhece o relato. Só que ele não parou por aí. Olha o que ele disse no verso 35, ainda de Mateus 26. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pobre Pedro. Não demorou muito, Jesus o viu desmentindo com fervorosa declaração, dizendo: não conheço tal homem. Mateus 26, 72. Será que não há um Pedro dentro de você? Será que eu e você não temos alguma semelhança com Pedro? Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquelas duas declarações. Isto porque não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Provérbios, capítulo 19, verso 2. Em um momento pela língua precipitada, apaixonada, descuidosa, pode-se cometer um mal que o arrependimento de uma vida toda não poderá desfazer. Então, queridos, precisamos cuidar das nossas palavras, precisamos orar, pedir a Deus para que não nos deixe pecar precipitadamente. Olha o que Ellen White escreveu no livro Educação, na página 237. Quantos corações dilacerados, amigos separados, vidas arruinadas por causa das palavras ásperas, precipitadas daqueles que poderiam ter trazido auxílio e alívio. Somos sujeitos a ele e ele nos leva cativo. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. E ela diz mais: é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos oferecer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 583. Queridos, mas olha o que está escrito em Mateus capítulo 12, verso 36 e o verso 37. Jesus foi muito sério ao dizer: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, e pelas tuas palavras serás condenado. Queridos, será que nós iremos deparar com palavras precipitadas no dia do juízo? Será que nós iremos ser pesado na balança e achado em falta por palavras precipitadas? Será que nós não temos também aí lançado palavras ao ar que um dia teremos que dar conta delas diante do tribunal de Cristo? Olha o que está escrito em O Grande Conflito na página 487. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens
contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas, diz ela. Se nós então, queridos, pudéssemos enxergar os anjos anotando as palavras que falamos, quantas palavras nós teríamos deixado de pronunciar, palavras, quem sabe, que difamaria as pessoas. Vai aqui alguns conselhos. Que cada um de nós pergunte a si mesmo antes de abrir a boca: o que vou falar é verdadeiro? É bondoso? É necessário? Há um ditado que diz: falar muito não é hábito bom. A verdade é que coração perturbado, língua perturbada. Gilberto, o que eu preciso fazer para ser curado desse mal? Quem sabe você está me perguntando neste momento. Olha o que o salmista Davi escreveu no Salmos 39 e o verso 1. Diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça em minha boca. Será que nós não estamos também, queridos, precisando de colocar uma mordaça em nossa boca? Será que os conselhos de Davi não é pertinente a nós hoje? Olha o segundo conselho que ele nos dá nesta noite, escrito aqui em Salmos 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Queridos, que literalmente o Senhor possa colocar guarda, que Ele possa vigiar os nossos lábios para não pecar contra Ele e nem contra o nosso próximo. Ellen White escreveu na carta de número 32, na página 1890, ela diz: a língua precisa ser educada e disciplinada e exercitada a falar das glórias do céu, falar do incomparável amor de Jesus. Queridos, que nossa língua seja para glorificar o nome de Deus e falar bem do nosso semelhante. Com muita sabedoria, alguém escreveu: o hábito de falar com Deus muda o jeito de falar com as pessoas. A qualidade de nossa religião se revela na qualidade de nossas atitudes. Queridos, qual tem sido as nossas atitudes? Quanto mais perto de Deus estivermos, mais nossas palavras, opiniões, comportamentos e relacionamentos refletirão isso. Como diz Dwight Moody, de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão o próprio cristão. Como que está sendo a leitura que as pessoas têm feito de você? Queridos, que em toda situação possamos usar palavras certas, aquelas que o sábio Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 25, verso 11, também serve para nós em nossos dias. Ele diz o seguinte: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Palavras positivas, mesmo em situações negativas. Palavra que edificam, curam, motivam e elevam. Disse aí o nosso presidente, pastor Ayrton Kirley, certa feita. Querido amigo, eu lhe convido a aprender nos erros de Pedro para que encontremos a fórmula certa de como deixar as palavras precipitadas. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e que nós possamos aprender aí com as lições de Pedro a não pronunciarmos palavras precipitadas e que a oração do salmista Davi, no Salmo 141, verso 3, seja a minha e seja a sua oração. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios e que Deus nos dê, queridos, aí humildade para deixarmos as palavras precipitadas. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Como eu fiz na semana passada, eu quero também fazer nessa semana. Eu quero te desafiar esta semana a orar 3 vezes ao dia, pedindo ao Senhor: Senhor, não me deixe falar palavras precipitadas. Assim como Deus atendeu a sua oração na semana passada, Ele também vai atender a sua oração nesta semana. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou na Tua palavra conselhos maravilhosos, como o do salmista Davi, pedindo que o Senhor coloque guarda na boca dele, vigie para que ele não pronuncie palavras precipitadas. Nós também te pedimos, ó Pai, nos ajude a pensar antes de falar, nos ajude a refletir antes de pronunciar uma palavra
e que nossas palavras não sejam palavras precipitadas. Nos ajude a te amar e também amar o nosso próximo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.